Tudo começou com um cheiro. Não era o cheiro de comida estragada, nem de esgoto entupido. Era algo mais antigo, mais úmido, como terra molhada misturada com carne que ficou tempo demais no sol de Fortaleza. Marcos Vidal tinha 32 anos, trabalhava como revisor de textos para uma editora online e morava sozinho numa casa de 2 andares no bairro Benfica, perto da Universidade Federal. A casa era velha, construída nos anos 60, segundo o dono anterior. Paredes grossas de tijolo aparente, janelas de madeira que gemiam com o vento e um quintal nos fundos coberto por uma amendoeira cujas raízes já tinham levantado metade do cimento. Marcos alugou o imóvel porque era barato. Simples assim. O cheiro apareceu numa terça-feira de setembro. Ele estava sentado na sala com o notebook no colo, corrigindo um manuscrito sobre culinária nordestina, quando a coisa entrou pela fresta da janela. Um odor denso, pesado, que grudou na garganta como lama. Marcos levantou, foi até a cozinha, verificou o lixo. Nada. Abriu a geladeira. Nada. Olhou embaixo da pia. Nada. Voltou para o sofá e a falta do cheiro era quase tão perturbadora quanto a sua presença. Como se algo tivesse chegado, farejado, ido embora. Na noite seguinte, o cheiro voltou às 2 da manhã. Ele acordou com o nariz ardendo, sentou na cama desorientado e a escuridão do quarto era total porque a lâmpada do corredor havia queimado na semana anterior e ele ainda não tinha trocado. Ficou imóvel por um longo momento, respirando pela boca, tentando identificar a origem. A janela do quarto estava fechada, a porta fechada. O cheiro estava dentro. Marcos acendeu a lanterna do celular e varreu o quarto. Guarda-roupa, cadeira com roupas empilhadas, a mesinha de cabeceira com um copo d'água e um livro. Nada fora do lugar. Mas quando o feixe de luz passou pela soleira da porta, ele notou algo. Uma mancha escura no piso. Úmida, pequena, com um formato irregular que poderia ser uma pegada, ou não ser nada, apenas água escorrida de algum lugar. Ele ficou olhando por 40 segundos. Depois acendeu a luz do corredor e foi ver de perto. A mancha havia secado, ou sumido. O piso estava limpo, liso, indiferente. Marcos foi até a cozinha, tomou água, ficou encostado na pia até o coração desacelerar. Era uma velha casa, se disse. Casas velhas têm cheiros, casas velhas têm umidade, era isso. Dormiu de novo apenas quando o céu começou a clarear. A dona Conceição morava na casa do lado há 40 anos. Era uma mulher pequena, de cabelos brancos cortados rente ao crânio, com olhos escuros que nunca pareciam se acomodar num ponto fixo. Ela apareceu na porta de Marcos numa tarde de sábado com um pote de tapioca e um sorriso que não chegava aos olhos. Vim me apresentar. Sou vizinha desde antes dessa casa ser o que é. Marcos a convidou para entrar. Ela deu um passo, parou, farejou o ar. Tem cheiro. Eu também estou sentindo. Umidade, talvez. A casa é bem antiga. Ela olhou para ele de um jeito que ele não soube classificar. Não era pena, não era medo, era algo entre os dois, com um resíduo de resignação, como quem vê alguém caminhar para uma beirada e sabe que não adianta gritar. O último morador, ela começou, foi um rapaz chamado Edevaldo. Vivia sozinho também. Pausa. Saiu de madrugada numa sexta-feira e nunca mais voltou. Encontraram a porta aberta, a comida na panela, o ventilador ligado, como se ele tivesse saído para comprar pão e simplesmente não voltado. E a polícia? Investigou. Nada. Ela olhou para o chão da sala. Antes dele, a família Almeida. 3 crianças, o pai, a mãe. Ficaram 8 meses. A mãe começou a falar de coisas que via no quintal à noite. O pai levou ela ao médico. Médico disse que era estresse. Foram embora às pressas. Deixaram os móveis para trás. Marcos estava com o pote de tapioca na mão e uma sensação fria se alojando embaixo das costelas. Senhora, a senhora está me dizendo que essa casa tem problema?
Dona Conceição olhou para ele de novo com aquele olhar que não era bem pena. Todo lugar tem história, meu filho. Essa casa, ela fez uma pausa e sua voz desceu meio tom. Essa casa tem fome. Ela foi embora sem entrar. Deixou o pote de tapioca na soleira como uma oferta, ou talvez como um aviso. Marcos não dormiu bem naquela noite. Ficou com a frase rodando na cabeça. Essa casa tem fome. Na semana seguinte, ele comprou 3 câmeras de segurança baratas numa loja de eletrônicos no centro. Instalou uma na sala, uma no corredor do primeiro andar e uma no quintal. Conectou tudo ao celular. Era racional. Era o que qualquer pessoa com bom senso faria. Havia um cheiro inexplicável, talvez uma invasão de animais, gambás, gatos vadios, ratos, que entravam por buracos que ele ainda não havia encontrado. Câmeras resolveriam o mistério. Por 4 dias, nada. Então, na quinta noite, às 3h42 da manhã, a câmera do corredor detectou movimento. Marcos acordou com o alerta no celular. Ficou deitado, o coração batendo forte, a tela iluminando o teto escuro do quarto. Abriu o aplicativo. O corredor estava escuro, mas não completamente. Havia algo no canto, perto da escada. Era difícil de definir. A resolução da câmera não era boa e a pouca luz distorcia as formas, mas parecia uma figura. Alta, muito alta para o corredor, como se estivesse curvada para caber no espaço. A cabeça, se era uma cabeça, estava virada para a câmera. Ficou assim por 11 segundos. Depois, simplesmente não estava mais lá. Marcos ficou imóvel por um longo tempo. Ouviu o vento lá fora. O barulho de um carro distante na rua. O rangido habitual da madeira da janela. Levantou, foi até a porta do quarto. Abriu devagar. O corredor estava vazio, mas o cheiro estava lá. Forte, concentrado. Como se fosse produzido ali, naquele corredor estreito, por algo que havia estado parado no canto por 11 segundos, observando a câmera. Observando ele. Marcos ficou na soleira do quarto por um longo tempo. Então voltou para a cama, pegou o celular e mandou mensagem para o amigo Rodrigo. Preciso te mostrar um vídeo. Rodrigo chegou no dia seguinte, um domingo. Era um cara grande, bem-humorado, que trabalhava com TI e tinha uma explicação técnica para tudo. Sentaram na mesa da cozinha com o notebook entre os dois e assistiram ao vídeo 3 vezes seguidas. Na primeira vez, Rodrigo disse, sombra, talvez de uma árvore lá fora. Na segunda, ficou quieto. Na terceira, ele avançou o vídeo quadro a quadro. A figura não era uma sombra de árvore. Árvores não têm o que parecia ser membros. Não tem o que parecia ser uma cabeça virada em ângulo torto. E mais importante, a amendoeira estava no quintal, nos fundos. A câmera do corredor ficava de frente para a parede interna da casa. Não havia janela ali. Não havia de onde projetar uma sombra. Rodrigo fechou o notebook devagar. Você deve ter algum bicho grande entrando por algum lugar, disse ele. Mas a voz havia mudado. Perdeu aquele tom de quem sabe a resposta antes de ouvir a pergunta. Bicho, repetiu Marcos. Que bicho se dobra assim para caber num corredor? Rodrigo ficou quieto. Você deveria sair daqui por um tempo. É um bicho ou eu devo sair? O amigo olhou para ele. Depois olhou para o corredor escuro além da porta da cozinha. Sai, disse ele, com convicção que parecia custosa. Pelo menos essa semana. Deixa eu investigar isso melhor. Marcos concordou. Ligou para a prima que morava no Aldeota e disse que precisava de um lugar por alguns dias. Ela aceitou sem fazer muita pergunta. Mas antes de sair, ele foi até o quintal para dar uma última olhada. A amendoeira estava diferente. Não diferente de forma óbvia. As folhas eram as mesmas, o tronco torto era o mesmo, mas havia algo nas raízes que sobressaíam ao chão. Entre 2 raízes grossas que cruzavam o cimento como costelas expostas, havia um buraco. Não era um buraco que tinha estado ali antes. Marcos tinha percorrido aquele quintal dezenas de vezes. Conhecia cada rachadura do cimento, cada pedaço de terra levantada pelas raízes. O buraco era novo, tinha talvez 30 centímetros de diâmetro.
escuro lá dentro, e dele subia, fraco, mas inconfundível, o cheiro. Marcos deu um passo atrás. Do fundo do buraco veio um som. Não era um animal. Animais fazem sons que pertencem ao mundo. Guinchado, latido, farfalhar. Esse som era como se alguém estivesse tentando imitar uma respiração sem nunca ter respirado de verdade. Pulsado, úmido, com um ritmo levemente errado, como um metrônomo que alguém desregulou por descuido. Marcos foi embora naquele instante. Ele ficou uma semana na casa da prima. Rodrigo foi até a casa 2 vezes. Na primeira, mandou mensagem dizendo que não tinha encontrado nada, mas que o buraco no quintal era definitivamente estranho e que ele havia chamado um engenheiro. Na segunda visita, não mandou mensagem nenhuma. Depois de 2 dias sem resposta, Marcos ligou. O celular chamou 6 vezes e caiu na caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Mandou mensagem. Nenhuma resposta. Foi pessoalmente ao apartamento de Rodrigo. A vizinha do andar de cima disse que não o via desde quinta-feira. Marcos ligou para a namorada de Rodrigo. Ela disse que ele havia dito que iria resolver um negócio no Benfica e que mandaria mensagem quando chegasse. Isso tinha sido 3 dias antes. Marcos ficou parado na frente do prédio com o sol de Fortaleza queimando o asfalto e uma certeza pesada se instalando no estômago. A mesma certeza que ele tinha tentado ignorar desde o primeiro cheiro, desde o vídeo, desde o buraco no quintal. Tinha que voltar para casa. Chegou no início da tarde. A chave entrou na fechadura com facilidade demais, como se a porta esperasse por ele. A sala estava exatamente como havia deixado. Notebook em cima da mesa, cadeira arrastada, copo com resíduos de café. O cheiro estava mais forte do que nunca. Chamou por Rodrigo. Silêncio. Foi até o quintal. O buraco estava maior. Quase 1 metro de diâmetro agora. As bordas eram irregulares, como se algo tivesse alargado por dentro, empurrando a terra para os lados. Ao redor, o cimento estava rachado em padrões radiais, como teias de aranha, ou como marcas feitas por dedos, muitos dedos, pressionando de baixo para cima. No chão, perto da beirada, havia um celular. O celular de Rodrigo. A tela estava quebrada, mas ainda acesa. Uma única mensagem aberta, digitada, mas não enviada, como se os dedos houvessem parado no meio. Ela não é uma criatura. Ela é um lugar. Ela é o espaço entre as coisas. Ela cheira você antes de você A mensagem parava ali. Marcos ficou olhando para o buraco. Do fundo, o som de respiração errada pulsava devagar. Então veio a voz. Não era uma voz de verdade. Era como se as palavras se formassem diretamente na cabeça dele, sem passar pelos ouvidos, sem respeitar a distância entre a boca de quem fala e o ouvido de quem ouve. A voz disse: "Você cheira diferente." Marcos não conseguiu se mover. Os outros chegaram com medo. O medo tem um cheiro específico. É como ferro e suor e algo adocicado, como fruta que começa a apodrecer. Você chegou com curiosidade. Curiosidade cheira diferente, mais limpa, mais fácil de sentir de longe. O que você fez com o Rodrigo? Marcos ouviu a própria voz, estranhamente calma. Trouxe para perto, como trouxe os outros. A casa não é minha. Eu sou a casa. Existo nos espaços que as pessoas abandonam. Entre as paredes, embaixo do chão, na escuridão do corredor às 3 da manhã. Quando uma casa fica vazia tempo suficiente, eu entro. E quando alguém nova entra, ela traz o cheiro. E eu sigo o cheiro. Deixe ele ir. Silêncio por um momento. Você quer descer? Não. Então você vai subir. Marcos deu 2 passos para trás. A amendoeira acima dele fremiu sem vento. Das rachaduras no cimento ao redor do buraco começou a sair algo escuro. Não escorria como líquido, nem subia como fumaça. Movia-se de uma forma que não tinha nome, porque nada com aquele movimento deveria existir. Como se a sombra fosse uma substância, densa, viscosa, que grudava onde tocava e se reconfigurava no segundo seguinte. Tinha forma de coisa errada, não de monstro.
Monstros têm formas reconhecíveis, chifres ou garras, ou dentes que você já viu antes em pesadelo. Aquilo era diferente. Era como se alguém tivesse tentado construir uma figura humana com um material que não era carne, usando como referência apenas a descrição verbal de um ser humano sem nunca ter visto um de verdade. 2 braços, mas em posições que braços não ocupam. Uma cabeça, mas no eixo errado. Olhos não eram olhos, mas 2 pontos de ausência de luz num rosto sem textura. E era grande, muito maior do que o corredor onde havia aparecido na câmera. Aqui, no quintal aberto, podia crescer. Marcos correu. Atravessou a cozinha, a sala, saiu pela porta da frente e desceu a rua correndo sem olhar para trás, sem parar, até seus pulmões queimarem com aquele ar quente de Fortaleza. Parou no ponto de ônibus a 2 quarteirões de distância, curvado, mãos nos joelhos, respirando fundo. Uma velhinha o olhava de longe. Ele ficou parado ali por um longo tempo. Carros passavam. Um cachorro atravessou a rua. A vida normal da cidade continuava com uma indiferença que ele achou quase ofensiva. Ligou para a polícia. Contou sobre Rodrigo, o buraco, o celular. O atendente pediu o endereço, disse que mandariam uma viatura. A viatura chegou 40 minutos depois. Os 2 policiais entraram na casa. Ficaram dentro por 20 minutos. Saíram com expressões que tentavam não mostrar nada, mas mostravam muito. Disseram que Rodrigo provavelmente estava bem. Marcos olhou para os 2 policiais. Depois olhou para a casa. A janela do 2º andar estava aberta. Não havia janela aberta quando ele saiu. 3 semanas depois. Marcos estava no apartamento novo, um kitnet no Meireles que custava o dobro do aluguel anterior, com janelas voltadas para o mar e paredes pintadas de branco. Rodrigo havia sido encontrado numa pensão em Caucaia, confuso, sem memória dos últimos dias, clinicamente bem, segundo os médicos. Ele não falava sobre o que havia acontecido. Quando Marcos tentou perguntar, Rodrigo desviava o olhar e mudava de assunto. A casa no Benfica foi lacrada pela polícia enquanto investigavam o buraco no quintal. Os engenheiros encontraram uma cavidade subterrânea de dimensões incomuns, descrita no relatório como possivelmente uma antiga cisterna ou câmara de construção colonial. Sem ossos, sem evidências de crime, o caso foi arquivado. Marcos estava começando a conseguir dormir de novo. Naquela noite, sexta-feira, ele acordou às 13h42. Ficou deitado no escuro do kitnet, ouvindo o mar distante pela janela. O ar-condicionado zumbindo, um vizinho andando no andar de cima. Então sentiu, fraco, quase imperceptível, o cheiro. Marcos ficou absolutamente imóvel. Não, ele pensou. Não é possível. Estou no Meireles. Estou num prédio novo. Não tem quintal, não tem amendoeira, não tem buraco no chão. Estou seguro. O cheiro ficou mais forte. Ele tentou se lembrar da voz dentro da cabeça. Eu existo nos espaços que as pessoas abandonam. Entre as paredes, embaixo do chão, na escuridão do corredor. E então veio um pensamento que ele não queria ter. Um pensamento que se encaixou com a precisão terrível das coisas verdadeiras. A voz havia dito: ela não é uma criatura, ela é um lugar. Mas Rodrigo havia escrito outra coisa no celular. Antes de parar. Ela cheira você, antes de você cheirar ela. Marcos estava de olhos abertos no escuro, o teto invisível acima dele. Ela cheira você, antes de você cheirar ela. Ele havia chegado na casa sentindo o cheiro. Pensou que era a casa, o ambiente, a umidade. Mas e se o cheiro não vinha da casa? E se o cheiro era dele? E se a coisa não habitava lugares abandonados, e sim habitava pessoas? Entrava quando você dormia, se instalava entre seus pensamentos, usava você como endereço, enquanto você julgava que era o lugar o problema. E se a coisa havia saído da casa no Benfica dentro dele? Marcos ficou olhando para o teto às 3h42 da manhã num apartamento no Meireles com cheiro de terra molhada e carne velha preenchendo cada canto do quarto. Do banheiro veio um som. Pulsado, úmido,
com um ritmo levemente errado, como uma respiração que nunca soube respirar de verdade. E então, dentro de sua cabeça, com clareza absoluta, sem passar pelos ouvidos, a voz disse: "Obrigada por me trazer para um lugar novo."